Boa noite, pessoal, tudo bem? Iniciaremos hoje aí a aula 4, 28 de 4 de 2020. E a agenda do dia será fazermos uma pequena revisão da aula de ontem. É, Vamos ver aqui hoje microcontroladores e microcontrolador Arduino, beleza? Bom, começando pela revisão, temos aqui. Ontem nós vimos basicamente dois assuntos, né? E várias definições, alguns conceitos. A gente viu aí novamente a arquitetura geral, né? Vimos lá a estrutura da arquitetura já do microprocessador. Vimos aí esses dois paradigmas, né? O RISC e o CISC, onde o RISC é um conjunto de instruções reduzido e o CISC é um conjunto de instruções extenso. Que no caso aqui, esse aqui é o mais complexo, o CISC, né? E o menos complexo é o RISC. Esses são basicamente os dois paradigmas que nós vimos ontem. Ainda ontem nós vimos as duas arquiteturas mãe, né? A arquitetura Harvard e a arquitetura von Neumann. Onde a arquitetura Harvard, vimos ontem em mais detalhes, né? Ela tem um maior poder de vazão, né? Processamento, porque ela tem dois canais aí para cada lado, né? Dois, duas barramentos aí para dados, para memória de dados e mais duas barramentos aí para memória de programa. Por isso, enquanto ele coleta dados, ele processa e já envia os dados lá para outro bloco, né? Por isso ele tem uma maior vazão. Contrário, né? A arquitetura de von Neumann ela possui um barramento e por causa disso, né, ela faz o processamento um de cada vez, diferente lá da arquitetura Harvard. E por isso, né, fizemos até um paralelo aí com relação a tubulações, né? Se temos mais de uma tubulação dando vazão, né? Logo a vazão vai ser maior. Se for só uma, então vai ser menor. Então, fazendo essa comparação aí, a Harvard possui mais vazão do que do Van Neumann. Mas, por conta dessa tubulação a mais, vamos dizer assim, fica mais caro, né, fazer em larga produção, porque temos aqui dois barramentos para fazer isso daqui, enquanto que no Von Neumann só tem um barramento. Só que aqui no Von Neumann, né, como só tem um barramento, vai ser menos custos. Só que dependendo do projeto, a placa talvez saia um pouco maior, né? Em contrapartida, a arquitetura Harvard não vai interferir tanto, né? Tanto que vimos ontem que os microprocessadores são baseados nessa arquitetura aqui, né? Porque economiza, vamos dizer assim, nas trilhas de barramento. Porque se fosse só uma ia ser maior, ia ter maior gasto, ia ter maior, ia esquentar mais e várias outras características aí que nós vimos ontem. Bom, continuando aqui, né? Vimos ontem, pessoal, ainda a linguagem assembly, né? O início, só para mostrar para vocês que como é que existe, né? E as importâncias, né? Por que nós devemos saber, pelo menos mais ou menos, né? Como é que funciona aí por debaixo do nosso programa, né? Vimos lá que o assembly é basicamente o meio de campo aqui, né? É o é o é o cara responsável pela ligação entre a linguagem de alto nível, no exemplo aqui é o C, com a linguagem de máquina. E vimos aqui que o assembly está aqui no meio, né? E vimos ontem alguns exemplos, né, com as instruções. Vimos aí que uma linha de código do em C representa 3, 4 linhas de código lá no assembly, né? Então é bem mais detalhado, né? E é bem mais complexo dependendo da quantidade de linhas de códigos que nós temos. E tivemos sortes aí porque tudo isso foi encapsulado, né? Tudo isso a gente só faz usar os códigos, mas por baixo acontece todo aquele procedimento lá, né? Beleza? E também vimos aqui a parte, né, de alguns exemplos já
da linguagem C em microcontroladores, né? Eu também comentei que eu não entrei muito em detalhes porque nós já vimos isso na última disciplina, né? Em lógica de programação e vimos também a introdução de linguagem em C, né? Então vocês já estão é, já sabem mais ou menos como é que é a sintaxe do C e nós vamos praticar mais ainda aqui na microcontroladores, beleza? Bom, continuando aqui, agora vamos aqui para a parte de microcontroladores, né? No qual vamos ver bastante conceito ainda. E um dos primeiros conceitos o microcontrolador em última análise, é um computador, pessoal. Basicamente é um computador em único chip. O que quer dizer isso? O computador que nós temos aqui, com HD, com memória, com teclado, com tela de saída, o microcontrolador é basicamente esse computador, só que sem alguns recursos, né? Como teclado de saída e tela, né? Mas aí teremos que fazer isso aí juntamente com outras ferramentas, né? Bom, esse chip, esse chip único, né? Que é o computador, contém um processador, unidade lógica e aritmética, que é a ULA, que nós vimos isso lá no microprocessador, né? Memória, periféricos de entrada e saída, temporizadores, dispositivo de comunicação serial, entre outros. Temos aqui o básico, né? Basicamente o bicontrolador, né? O diagrama de blocos aí, né? Temos aqui no meio a CPU, que é o microprocessador, e os componentes, né, que fazem com que ele seja um microcontrolador. Como foi falado, né, tem aqui as memórias, as entradas e saídas, os temporizadores e contadores, que são responsáveis justamente pelo processamento, né? Eles estão diretamente ligados aqui com a CPU para fazer a sincronização dos dados e fazer os dados, a coleta e cálculo dos dados corretamente. Os conversores, para poder fazer a alimentação, as portas seriais, programação e depuração, que no caso é quando nós é, inserimos o nosso código na memória para poder ele fazer os procedimentos que nós queremos, né? Continuando aqui, né? Os microcontroladores eles surgiram como uma evolução natural dos circuitos digitais. O pessoal de circuito de eletrônica digital, né, deve ter visto, né, que para fazer alguns procedimentos, né, lá é preciso conhecer bastante, né? Aqui temos até um exemplo aqui, ó, com portas digitais, né, porta AND, OR, a NOT, entre outros aqui, que a associação deles, né, faz um processamento aí de dados, vamos dizer assim, e temos aí as entradas e as saídas. A saída vai ser de acordo com o que nós queremos, né? E com certeza vocês viram que quanto maior o circuito digital, maior vai ser sua complexidade. Então, aí o microcontrolador ele foi desenvolvido porque chega um ponto em que é mais simples e mais barato e ao mesmo tempo mais compacto também substituir a lógica das portas digitais por um conjunto de processador e software que é basicamente a definição, né, do microcontrolador. Aqui temos um exemplo de projeto com circuitos digitais, né? São puramente aqui, ó, as portas AND, OR e NOT. E aqui nós temos os nossos microcomputadores, né? São os microcontroladores. Nele está tudo embutido. Está tudo embutido daquela parte que nós vimos aqui anteriormente, né? Na CPU tem todas as características de um computador, só que em um único chip. Aqui temos vários chips, cada um representa uma quantidade de processamento, memória e tudo mais. Beleza? Continuando. Bom, aí o primeiro microcontrolador foi lançado pela empresa Intel em 1977 e recebeu a sigla 8048.
A versão posterior deu origem ao 8050, o famoso 8051. Bom, com relação a esse microcontrolador, pessoal, eu nunca tive a oportunidade de fazer a programação nele, né? Mas ele é bastante utilizado e é basicamente a base para começarmos a programar no microcontrolador. Só que como ele já está um pouco ultrapassado, porque ele funciona basicamente com a linguagem Assembly, né? E possui um poderoso conjunto de instruções. Essas instruções são justamente aquele passo a passo que nós vimos lá na última aula, né? Na qual temos a linguagem C com uma linha de código, transforma em 3, 4 linhas de código lá do Assembly. Então, é interessante saber, né? Isso aí tudo, mas digamos que já está ultrapassado, né? É bastante utilizado, deve ser utilizado sim, mas a gente está priorizando chegar direto ao ponto, né? Por ser um dos precursores, né, é utilizado em muitas aplicações, ó, de automação em diversas áreas do mundo. Então, ele foi bastante utilizado para fazer, né, automação residencial, automação veicular, e, entre outros. E foi bastante utilizado é, na educação para poder ensinar, né, de forma didática essas aulas aí. Então, como eu falei, né, na ementa tem até conteúdo, né, para estudarmos aí o 8051, só que, como eu falei, já está ultrapassado. Apesar de que eu falei ontem, né, que nós devemos verificar isso aqui, né, estudar o Assembly para poder fazermos programas mais com menos recursos e mais eficientes no caso. Só que a gente vai aprender isso aí no decorrer do tempo e com outras matérias também mais específicas, beleza? Bom, continuando aqui, pessoal. Mais uma vez eu vou repetir, né? Porque repetido nós chegaremos aí a sedimentação do conhecimento, no caso. Então, eu já falei ontem nessas aulas aí que um computador é um sistema digital que possui uma CPU, memória e porta de entrada e saída. Estes três módulos se comunicam através de barramentos de dados e endereços de controle. Bom, como eu falei, né, nosso microcontrolador é basicamente um computador. É um computador de chip único que ele funciona basicamente desse jeito que está aqui, pessoal. E como nós vimos, né, ele também, os microcontroladores, a maioria deles eles utilizam a arquitetura de Harvard, que, no caso que são duas saídas, né? Duas saídas para a memória, duas saídas para a saída, que aumenta a vazão e diminui também o tamanho, no caso. Bom, continuando aqui, né? Aqui, pessoal, nós temos aqui logo o início, né? É, do, dos microcontroladores, a programação, no caso. Aqui temos uma comparação básica. Olha. Se construído com um microprocessador, o computador do exemplo necessitaria de seis externos de RAM, ROM e UART e oscilador. Isso daqui, pessoal, é basicamente um computador. É um exemplo do computador no qual todos os componentes que nós vimos são separados. Ó, o UART, o oscilador, a memória RAM, ROM e a nossa CPU. Só que o computador de chip único, que é o que nós estamos aqui introduzindo, né? Ele coloca todos esses componentes em um único chip, ó, vocês podem ver. E disponibiliza, né, essas portas aqui para poder nós termos a comunicação, né, diretamente com a CPU. Aqui será mostrado agora como era feito mais ou menos antigamente, né, para poder fazer a programação desses microcontroladores. E aqui temos os principais passos, né, no caso. Iniciando aqui no A, né, temos aqui a IDE, a famosa IDE, né, em inglês, Integrated Development Environment, que é ambiente de desenvolvimento integrado, que vocês vão ouvir bastante essa sigla aqui, né? E em inglês ela representa isso e em português é um ambiente mesmo que nós vamos utilizar para fazer teste do código e carregar o código para as placas aí
desses protótipos da placa, né? Aqui nós temos o código fonte, né? Aqui dentro da IDE, né? É um arquivo texto com o código fonte programa do usuário, né? Que no caso são os nossos programas em C que serão que nós faremos para poder usar as placas daí do Arduino, né? Aqui, a principal funcionalidade da IDE: tradução de programas em linguagem Assembly e C para código de máquina. Ou seja, pessoal, ele basicamente, ou aqui a IDE ela vai ser para Assembly ou vai ser para a linguagem da placa, né? Que no caso aqui é o C. E ela vai ser basicamente aquela camada superior de aplicação, né? Ela vai ser a última ponta no caso, e nós vamos fazer aqui o nosso código e ele vai ser traduzido lá para a linguagem de máquina, beleza? Isso aqui é a simulação também, né? Aqui do A para o B, só que antes ele vai fazer aqui, ó, arquivo hexa Intel, código fonte traduzido para código de máquina no formato hexa Intel. Isso aqui, pessoal, é um formato próprio lá do que eles estão utilizando, né? Como eu falei lá anteriormente, né, ontem, cada placa vai ter aí suas instruções em assembly. E logicamente vai ter esse meio termo aqui que, dependendo da placa que está sendo utilizada, ele vai fazer as suas próprias programações, né, no caso. Mas isso aqui vai ser transparente para nós porque nós estamos fazendo lá em alto nível, né, em C ou Assembly, para poder ele fazer essa tradução instantaneamente e passar para a máquina. Aqui, programa para gravação. Comunica-se com o microcontrolador e faz a gravação na memória de programa. Bom, pessoal, o que acontece aqui? Nós fazemos nosso programa aqui no computador, testamos. Aí nós fazemos o que? Enviamos esse código fonte lá pro microcontrolador. E lá no microcontrolador, que é representado pelo MC aqui, ele recebe e é gravado na memória. E lá na memória ele ele carrega e faz as instruções que nós colocamos aqui no código fonte, né? Um exemplo no microcontrolador vai ter um sensor de presença e vai ter outro sensor para ligar uma luz. Então nós programamos lá para quando o sensor for ativado ele ligar imediatamente a luz e depois de alguns minutos ele desliga. Então nós fazemos essa lógica, pessoal, aqui na IDE e passamos lá para o microcontrolador. E o microcontrolador vai ficar responsável só por essas duas funções: sentir, ligar. Beleza?